Shalom, shalom. Vamos fazer uma leitura do livro de Efésios, né? Comentando, compreendendo algumas coisas. Primeiramente, eu quero trazer um panorama de Paulo nesta fase, né, em que ele escreve essas cartas, e vou tirar essa informação da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Nessa ocasião, já fazia 30 anos que Paulo havia se convertido. Ele havia feito 3 viagens missionárias, nas quais estabelecera várias igrejas ao redor do mar Mediterrâneo. Tá? Igrejas aqui, ele coloca como igrejas, né? Pode ser congregações, como você preferir. Quando escreveu aos Efésios, Paulo estava preso em Roma, Atos 28:16. Apesar de estar prisioneiro, tinha a liberdade de receber visitas e escrever cartas. Éfeso era uma das 5 maiores cidades do Império Romano, ao lado de Roma, Corinto, Antioquia e Alexandria. Paulo visitou Éfeso pela primeira vez em sua segunda viagem missionária, Atos 18, 19 e 21. Na terceira viagem, ele permaneceu nessa cidade por quase 3 anos, Atos 19. Mais tarde, encontrou-se novamente com os anciãos da igreja em Éfeso, na cidade de Mileto, Atos 20, 16 ao 38. Éfeso era um importante centro comercial, político e religioso de toda a Ásia Menor. Nessa cidade estava situado o templo à deusa grega Ártemis, Diana para os romanos. Então vamos fazer a leitura. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Vamos ver os versículos correspondentes. Aqueles que eu citei, né? Atos 18, 19 e 21. Chegados a Éfeso, deixou os companheiros ali, ele próprio dirigiu-se à sinagoga, onde se entreteve com os judeus. Estes lhe pediram que prolongasse a sua estada, mas Paulo não concordou. Despedindo-se deles, porém, disse: Virei ter convosco novamente, se Deus quiser, e zarpou de Éfeso. Atos 19, 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo, ou nos lugares celestiais. Também tem essa expressão. Esse aqui é um versículo bem conhecido, tá? E veja que ele exalta, né? Faz uma exaltação a Deus, a Cristo, nesses 3 primeiros versículos. Nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Vamos ver os versículos correspondentes, Colossenses 1, 22. Mas agora pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando-o à morte para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos termos eternos. Então existe, né, pessoas que pensam que Deus elegeu algumas pessoas, né, para a salvação. O que ele quer dizer aqui, né? Que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Na verdade, essa é a vontade dele. Que todos nós, né, venhamos a ser santos e irrepreensíveis diante dele. A palavra diz que a vontade dele é que todos venham a se arrepender e obter a salvação. A palavra também diz que Deus não faz acepção de pessoas, não faria sentido ele eleger alguns e em detrimento de outros. Não faz sentido. Deus não tem este caráter.
é dado a nós este livre arbítrio. A palavra diz em Deuteronômio: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz também: escolham a vida. Ele diz isso: escolham a vida. É essa escolha que Deus, ele quer que nós venhamos a fazer. É a vida e não a morte, não a maldição. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. Então, ele nos predestinou. Então, quando nós cremos no sacrifício vicário de Cristo, que ele se entregou sendo santo, sendo irrepreensível, sem nenhum tipo de pecado. Ele é santo, 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 e ele se entregou por nós. Ele fez a expiação pelos nossos pecados. E a partir daí, aquilo que estava desligado, ou seja, a nossa conexão com Deus, havia sido rompida, né? Ela, pela morte e morte de cruz, por esse sacrifício, essa conexão, ela é novamente restabelecida. Então, nós somos reconectados ao Pai. E a partir daí, nós podemos novamente ser chamados de filhos. Para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Assim como no Antigo Testamento, como as pessoas costumam chamar, né, que é o Tanar, lá na Torá, em Levíticos, a gente vê a questão dos sacrifícios de animais. Então, naquela época, a expiação dos pecados era feita através da morte de um animal e pelo derramar do seu sangue. Então, a redenção, ela vinha pelo sangue, só que essa redenção, ela não era algo definitivo, era algo temporário, porque um animal, ele não podia dar uma redenção definitiva para nós, né? E quem nos deu essa redenção definitiva foi Cristo. Somente Ele, né, que é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, que veio, ele se fez carne, ele passou na sua carne por aflições, né? A palavra fala em Isaías do servo sofredor, ele pagou o preço da nossa dívida, para que nós viéssemos a ser beneficiados pela riqueza da graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar. Efésios 3:3. Por uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, como atrás vos expus sumariamente, para levar o tempo à sua plenitude, a de em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança. Então, Cristo recebeu uma procuração do Pai. Então, ele recebeu, o Pai, ele tem todo o poder, o Altíssimo, Yud-He Vav-He, ele tem todo o poder. E ele passou essa autoridade para seu filho. Ele entregou essa autoridade a Cristo, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que antes esperávamos em Cristo.
Nele também, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Então aqui está dizendo que nós somos selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu para o seu louvor e glória. Ele nos adquiriu para o seu louvor e glória. Como filhos, estamos atuando para louvor e glória? Estamos fazendo a nossa parte? Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações. Filipenses 1:3. Dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. 1 Tessalonicenses 1:2. Damos graças a Deus por todos vós, sempre que fazemos menção de vós em nossas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente conhecê-lo. Então, veja bem, Paulo ali, ele estava sendo ali o líder, né, de todo aquele, porque ele foi dado como apóstolo dos gentios. Então, ele intercedia por esses, entre aspas, filhos, né, entre aspas, né, orando por eles. A palavra diz que nós temos que orar uns pelos outros. Essa é a nossa função, independente de sermos líderes ou não. Só pelo fato de nós sermos irmãos em Cristo, nós temos que orar uns pelos outros. É muito importante que a gente faça isso. E ele está pedindo aqui a Deus que derrame sobre a igreja de Efésios um espírito de sabedoria e de revelação. Isso é muito importante que nós venhamos a pedir para a igreja, né, do último dia, a igreja desses últimos dias, muita sabedoria e muita revelação. Porque o engano desse último tempo vai ser muito grande, porque é o tempo da manifestação, primeiramente dos filhos de Deus, mas também é o tempo da manifestação dos filhos do diabo. E a palavra diz que Satanás, ele se reveste de anjo de luz para enganar, se possível, até mesmo os eleitos, os escolhidos. Então nós temos que pedir por esse espírito de sabedoria, de revelação, e eu diria ainda por discernimento espiritual. Um corpo de Cristo que não possui discernimento, ele é levado por muitos ventos de doutrina, é levado a muitos falsos profetas. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações. O coração, ele está sempre vinculado a emoções, a pensamentos, e isso fala de alma. E os olhos, a palavra diz que é a janela da nossa alma. Os olhos são a janela da nossa alma, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos. Em resumo, qual é a sua vocação? Para o que você foi chamado? Cada parte do corpo tem uma função, não existe uma parte inerte num corpo. Até mesmo aquela parte que as pessoas chamam de apêndice, né? Que é uma parte aqui ligada ao intestino, as pessoas dizem que não tem função. Deus não colocaria algo dentro de nós, sendo ele perfeito, algo que não tivesse função.
E os cientistas já chegaram, os médicos, cientistas, né, esse pessoal que estuda esta área da saúde, eles já chegaram à conclusão que o apêndice é um órgão fundamental para o nosso sistema imunológico. E o que as pessoas fazem? Por que acontece o apendicite? O apêndice ele vai se inflamando. Ite, tudo que acaba com esse sufixo it, ele indica uma inflamação. Então, os médicos, né, pela sua ignorância ou por medo de perder um paciente, eles acabam arrancando este apêndice, fazendo uma cirurgia de remoção. E, na verdade, se dessem uma alta dosagem de antibiótico, obviamente que antes desse apêndice, como é dito no popular, inflamar ou estourar, né? Na verdade, estourar, né? Tem que dar uma alta carga de antibióticos. Então, todo o corpo, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que o corpo espiritual, o corpo de Cristo, que somos nós, nenhum membro, nenhuma unha, ela deixa de ter função. Tudo tem função, tudo precisa e tem uma função. Nós temos que pedir para Deus que nos revele qual é a minha função neste corpo, qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, para que eu sendo pé, eu acabo muitas vezes agindo como mão e eu disfunciono, eu trago toda uma disfunção ao corpo, porque a mão não foi feita para caminhar. Ou o pé não foi feito para fazer a função da mão. Cada parte tem a sua função específica. O olho não foi feito para ouvir. Quem ouve é o ouvido. Então, quando eu estou fazendo algo que não está na minha vocação, no meu chamado, eu estou disfuncional neste corpo. E qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz, que ele fez operar em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos céus. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Muito acima, veja bem, muito acima de qualquer principado, autoridade, poder e soberania. Esses títulos, principado, autoridade, poder, soberania, não é só nomes de algo vinculado a Satanás, não, mas existem, né, autoridades, existem principados, existem poderes, soberanias nas regiões celestiais do bem, mas Cristo está acima de todo o poder, de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés e o pôs acima de tudo como cabeça da igreja. Então, tudo Deus colocou debaixo dos pés de Cristo e o colocou como cabeça da igreja. 1 Coríntios 15, 27, pois ele tudo colocou debaixo dos pés dele, mas quando ele disser tudo está submetido, evidentemente excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu, porque ele está acima, né? Efésios 5, 23, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja e o salvador do corpo. Colossenses 1, 18, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Então, tudo ele pôs debaixo dos seus pés e o pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, nós somos corpo de Cristo, plenitude daquele que plenifica tudo em tudo. Mas Cristo é cabeça, é rosh em hebraico, rosh, cabeça, é o principal, ele que tem todo o governo,
tem toda a autoridade dada pelo Pai. Amém? Vamos fazer o capítulo 2 num próximo vídeo.